Olá, eu sou Diana Galaste, professora de Biologia do Ensino Médio, e hoje a gente convida o Pedro Figueiró, ex-aluno formado em 2020, e para conversar conosco, convidamos também a Manuela Maciel, do segundo ano do Ensino Médio, e o aluno Felipe Bryant, também do segundo ano do Ensino Médio. Pedro, é um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez, né? O Pedro está cursando Biologia na UFRJ, atualmente está no quinto período, cursando o bacharelado em Genética. Bryant, pode fazer a primeira pergunta. Então, Pedro, minha primeira pergunta eu queria saber, na realidade, como é que você escolheu o curso de biologia? Sim, quando estava no ensino médio, ou um pouco antes, não sei como é que foi, queria ver essa história. Eu nunca soube o que eu queria até o segundo ano. Primeiro eu pensava nas profissões mais cogitadas, que são medicina, engenharia, direito, mas no segundo ano do ensino médio é que eu vi que eu descobri que existia a engenharia genética, que é uma área da biologia voltada o uso de micro-organismos ou de tecnologias que possam ajudar no melhoramento da agricultura, da pecuária, que, que me interessou pela biologia, que me fez ir por esse curso. Legal. Manuela, você faz a próxima pergunta pra gente? E aí eu queria saber se você já chegou na universidade certo da sua área ou você decidiu uma coisa, mudou e depois teve certeza que queria genética mesmo. Eu entrei sabendo que eu queria genética, mas eu não sabia que existiam várias áreas dentro da genética. Ah, sim. Então, como eu fui focado em engenharia genética, eu pensei assim, bom, a parte da agricultura deve ser a parte na qual tem mais engenharia genética, né? Que seja mais fácil de fazer o melhoramento sem tanta burocracia, sem tanta dificuldade também. Mas eu cheguei até a participar de um projeto dentro de um laboratório, estagiei num laboratório de genética em planta, mas eu vi que não era aquilo que eu queria. Era um laboratório que visava melhorar a eficiência da produção de etanol de segunda geração. Então eles estudavam genes na cana-de-açúcar para chegar nesse objetivo. É um projeto muito legal, mas acaba que as ferramentas para chegar nisso não me interessaram tanto. Esse estágio era na UFRJ. Isso, na UFRJ mesmo, o professor que me orientava me deu aula, inclusive no primeiro período. Então, ter tido esse contato com ele, dele ter sido um ótimo professor, me encheu mais os olhos Te também. encantou, né? Me encantou. Teve aquele encantamento. Mas como você teve certeza do que você queria depois disso? Tipo, qual área que você falou, não quero isso e agora eu quero essa outra coisa dentro da genética? O que eu vi foi que a engenharia genética não era só o que me encantava, era a genética como um todo. Isso foi ao longo do curso. Então, eu ter saído de genética em planta para genética humana, que agora eu mudei de laboratório, agora eu tô num laboratório da Fiocruz, laboratório de genética humana. Comecei tem pouco tempo. Eu fui para lá justamente porque eu vi que a genética em qualquer organismo seria incrível, já me encantaria demais. Então, como é que, sim, quantos estágios você já fez? Foram só esses dois ou teve mais algum? Foram só esses dois. Eu comecei o estágio em genética em plantas no meu terceiro período. Passei lá 2 períodos, mas foram compactados por conta de pandemia, de calendário. Então foram uns 8 meses que eu passei lá. E logo em seguida, logo que eu saí desse, eu fui para esse da Fiocruz, de genética humana. Como é que foi essa mudança? Você procurou fazer esse laboratório, esse estágio nesse laboratório? Eles te procuraram? Você passou uma E entrevista para agora eu quero entrar, uma sair prova? também. Tipo, ai, não tô me identificando mais com isso. Assim, a procura pelos laboratórios não chegou a ser uma surpresa pra mim. Eu achei que tivesse mais burocracia nisso, mas é literalmente você ir lá bater na porta dos laboratórios. Como quando eu entrei na faculdade ainda estava em pandemia, eu não pude bater na porta dos laboratórios. Eu tive que ir mandando e-mail, procurando, pesquisando.
E aí mandei e-mail para alguns laboratórios dentro de genética em plantas primeiro, já no meu primeiro, segundo período, mas só no terceiro é que esse professor que tinha me dado aula no primeiro período me aceitou. Lá dentro eu vi que as ferramentas não estavam me agradando tanto. Aprendi várias técnicas, mas vi que seguindo aquele projeto em específico eu não cresceria muito em aprender técnicas. E como não era aquela área que eu queria, eu cheguei para o meu professor e falei: professor, gostei muito do tempo que eu passei aqui, aprendi muito com o que o senhor me passou, mas não é essa área que eu me vejo trabalhando. E a maioria dos professores universitários tem a noção de que os alunos estão se descobrindo ainda quando estão fazendo estágio. E é uma via de mão dupla, né? Você trabalha num projeto do laboratório, então acaba dando mérito para o laboratório e seu também, porque você está ganhando currículo, né? E experiência, aprendendo diversas técnicas. Então, o que eu fiz foi ter essa conversa com o meu professor e terminei de fechar as pontas que estavam ali abertas ainda daquele projeto, para que a próxima pessoa que entrasse tivesse pelo menos um fechamento dos capítulos que eu abri ali. Você quer perguntar alguma coisa? Eu posso perguntar. Pode perguntar. Nesse laboratório que você está agora, que você mudou já, como é que é o cotidiano nele? Então, lá tem o chefe do laboratório e os doutorandos e mestrandos. O chefe do laboratório coordena quais pessoas vão ficar em quais projetos. Bom, vindo do começo, o Laboratório de Genética Humana da Fiocruz tem alguns projetos. Ele trabalha tanto com genes que são envolvidos com o desenvolvimento de obesidade, genes envolvidos no desenvolvimento de esclerose lateral amiotrófica e genes envolvidos com um tipo de diabetes específico, raro, que não é nem o tipo 1 nem o tipo 2. Eu, particularmente, estou nesse último projeto do diabetes. E o dia a dia é assim, a partir das 8 horas o laboratório já está cheio, com mestrandos e doutorandos tocando os seus projetos. E existem algumas máquinas lá de uso comum, então tem várias escalas que a gente tem que prestar atenção, marcar com antecedência. Por enquanto eu tô nas férias, entre o quarto e o quinto período, então eu tô podendo ir todos os dias lá, mas quando começarem as aulas, eu planejo ir uns 2 dias da semana inteiros e mais uma tarde, mais uma manhã, desde que tenha alguém lá para me dar assistência, para eu não estar sozinho também. Entendi. E para entrar no laboratório de um assunto específico, tem que ter um bacharelado voltado necessariamente para aquela área? Ou se você quiser, você pode ir, não necessita necessariamente disso? Como é que Não, funciona? não precisa. Eles não veem isso. O que mais interessa o professor na hora de admitir um aluno para ser estagiário eu acho que o encanto do aluno por aquela matéria que o professor está desenvolvendo no projeto. Então, no laboratório que eu trabalhei de genética em planta, metade dos alunos eram da farmácia, porque tinha um professor que colaborava com um professor que me orientava, que era da farmácia, provavelmente fazia propaganda dos projetos que ele tinha para os alunos dele, e os alunos gostavam, se encantavam e procuravam um laboratório. Entendi. Então você não determina uma preferência, né? Não, Um não. bacharelado que você faz ou algo do tipo. Muitas vezes tem laboratórios que precisam de mão de obra para tocar os projetos. Isso existe também, que é o professor soltar um edital, o professor ou conjunto de professores de um determinado laboratório, fazer a divulgação de uma bolsa, por exemplo, ou de um estágio voluntário naquela área, por conta de falta de pessoas no laboratório, falta de mãos para tocar os projetos. Eu ia A até, Diana comentou também sobre. Pode falar, Brian. eu ia até perguntar disso que você falou agora. Todo estagiário que estagia em um laboratório tem uma bolsa? Essa bolsa, se existir,
varia de laboratório para laboratório, é uma coisa mais universal? Como é que funciona isso? O que varia. Então, existe o estágio voluntário e o estagiário bolsista. Então, você pode sim entrar num laboratório que às vezes já está com todas as bolsas sendo ocupadas, mas mesmo assim você gosta muito daquela área, você se vê trabalhando ali e você procura o professor, fala que vai ser produtivo ter você ali, que você consegue se encaixar nos horários. E aí você faz um estágio voluntário. Inclusive, o meu estágio no laboratório de genética em planta foi voluntário. Mas as bolsas vão variar de acordo com o órgão de fomento que está te financiando o laboratório. Então, existem bolsas que são da própria universidade, que vêm do CNPq e da AFAPERJ. E dependendo de... Não, existem bolsas que são do CNPq e da FAPERJ. As bolsas do CNPq são dadas à universidade e lá são divididas entre os laboratórios. E as da FAPERJ também, mas o valor é diferente. Mas o princípio para o estagiário é o mesmo. Agora, só resgatar algo na sua fala que eu acho interessante da gente falar para quem está nos ouvindo, principalmente os vestibulandos, né, que querem seguir na área da pesquisa. Quando você fala que no seu antigo laboratório, né, lá de botânica, genética em plantas, você também, além de biólogos, você tinha também colegas, né, pesquisadores de outra área, que no caso é a farmácia. Uhum. Então, assim, muitas das vezes o aluno, né, a pessoa, ela quer seguir na área da pesquisa e ela às vezes acha que para fazer pesquisa tem de fazer biomedicina ou tem de fazer biologia. Isso não é verdade. Então, qualquer área, qualquer carreira em que você esteja, na qual você esteja, você consegue se inserir dentro de um laboratório, você consegue fazer pesquisa. Então, né, uma coisa que eu escuto muito, né, uma pergunta que eu escuto muito em sala de aula. Eu quero fazer medicina, mas eu gostaria muito de seguir na área da pesquisa. É possível? É possível, né? Eu quero fazer fisioterapia, psicologia, mas eu queria também fazer pesquisa em laboratório. É possível? É possível. Foi aquilo que você falou, né? É claro que o indivíduo ele tem de estar ali inserido no ambiente acadêmico, né? Então, seja na graduação ou dentro de um mestrado, de um programa de pós-graduação, e tem que ter um interesse na área e tem que ter ali a vontade de pesquisar, de saber mais sobre aquele assunto, de se fazer perguntas. Eu acho que uma das principais assim, características de um pesquisador é justamente ser curioso ou ser curiosa, né? Então, a partir do momento que você tem perguntas e tem vontade de responder essas perguntas, independentemente da área que você está inserida, você consegue realizar a pesquisa, né? Com certeza. E você sente, Diana, particularmente, que esse desejo tem aumentado? Porque, Sinto. pelo menos na minha turma, eu não vi mais ninguém, além de mim. Querendo pesquisa? Sério? Não, eu vejo. Assim, eu acho até curioso, porque eu escuto muitos alunos, né, vestibulandos de medicina, falando sobre isso, né? Eu quero fazer pesquisa, eu vou fazer medicina, mas eu quero fazer pesquisa. Eu acho que, foi o que você falou, Pedro, no início, eu acho que a biologia, né, não tô puxando sardinha pro meu lado, mas assim, eu acho que a biologia, ela é muito encantadora, né? Essa coisa de você entender os mecanismos celulares, de você entender os mecanismos fisiológicos, né? Você querer entender como que funciona a vida, né, ali no seu sentido molecular, no seu sentido, enfim, sistêmico, é algo muito encantador, né? E eu acho que todo mundo se faz perguntas, né? Quando você escuta falar algum assunto dentro da biologia, todo mundo tem perguntas. Então, assim, eu vejo muita gente, na verdade, falando sobre pesquisa, sobre seguir na área da pesquisa, né? E medicina também, né? Você pensa, poxa, vai fazer medicina, vai pra clínica. Mas é legal porque eu vejo também essa diversidade, né? Então, eu também tenho alunos que querem medicina e que pretendem seguir na área da pesquisa. Mas eu também acho que uma coisa não invalida a outra, né? Então, por exemplo, eu posso ser médica, eu posso atender o meu paciente, mas eu também posso fazer pesquisa na universidade, né? Eu posso estar inserido no ambiente escolar, posso ser professor, né? Eu posso ser fisioterapeuta, eu posso ser engenheiro e estar inserido no meio acadêmico também fazendo a minha pesquisa. Então, assim, eu também acho importante a gente trazer essa ideia de que uma coisa não exclui a outra, né? E perspectivas para o futuro? Quais são, Pedro? Olha, Tá lá na Fiocruz, estagiando,
né, com diabetes monogênica. Isso. É um tipo de diabetes hereditária, né? Uhum, Então, os pais tendo essa condição podem passar para os seus filhos, né? uhum. Perspectivas para o futuro. Olha, Você pretende? entrando no laboratório, vendo de perto como é feita a pesquisa, só me confirmou que era isso que eu queria. Então, pretendo, depois da graduação, engatar em um mestrado, num doutorado e... Lá na Fiocruz. Lá na Fiocruz mesmo. A não ser que durante a graduação, que ainda tem metade da graduação para ir, apareçam outros tópicos, mas por enquanto, genética tem sido o máximo. E o laboratório em que eu tô tá me abrindo muitas portas, sabe? Que legal. Então, podendo fazer um mestrado, um doutorado lá, seria incrível. E depois disso, pensar em algum concurso público para ser um pesquisador efetivado da Fiocruz ou de outras instituições de pesquisa. Tem a Redditor, também tem Sim. uma grande pesquisa muito forte. Tem. Então, essas são as minhas perspectivas. Bacana. Eu ia perguntar se tem como você ser professor ou pesquisar em um lugar e também ter trabalhos em outra instituição, ou se isso invalida. Bom, existem alguns contratos de professor que obrigatoriamente te levam à dedicação exclusiva. Então, eu não sei exatamente como funciona isso, mas o que é interessante é que você, dentro da universidade, você pode ser professor e desenvolver pesquisa ao mesmo tempo. O professor que me orientou me deu aula no primeiro período de biologia celular. Assim, aulas muito boas que me levaram, também me encantaram para ver como é que seria trabalhar junto com ele. Mais alguma coisa? Eu ia perguntar na realidade se você achava, voltando naquele assunto sobre os estágios, se você achava que, por exemplo, fazer um estágio voluntário, ou mais de um, facilitava na hora de você conseguir uma bolsa em um outro laboratório. Assim, isso ajuda muito. Mostra que você tá na pesquisa não por ganhar horas, completar uma grade, mas sim porque o que te estimula é a própria pesquisa. Então, hoje em dia existe muita disputa pelas bolsas. Então, você mostrar que tá ali por conta do projeto, do seu encanto pela biologia, conta demais. Bom, Pedro, o Bryant e a Manuela, eles pretendem cursar biologia. Também são dois apaixonados pela área. Mas além deles, nós temos ali do outro lado da tela, né, nos assistindo, outros alunos vestibulandos, né, alunos meus que vão prestar vestibular para várias outras carreiras, né. Então eu queria que, para a gente finalizar esse momento tão bacana, que você deixasse dicas de estudo, de vestibular para os alunos que vão fazer o Enem esse ano e nos próximos anos. Acho que a primeira dica que eu tenho é que, como o meu terceiro ano foi na pandemia, é que vocês aproveitem esses momentos que vocês têm de contato com os seus amigos. Isso é muito importante. Você ir para a prova sem base emocional, mental, vai te deixar muito comprometido. Então, você aproveitar um final de semana que seja por mês e não focar 100% do seu tempo para o estudo é muito importante. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova do Enem, eu não sabia se eu ia conseguir fazer, porque de tão nervoso que eu tava. Eu não sabia se eu ia passar mal, se eu ia ter que sair. Então, isso foi o fator mais decisivo para mim. Além disso, eu acho que o INSP dá muita oportunidade de você encher a sua semana, encher a sua grade com várias atividades. Eu fazia simulado, era uma vez a cada 15 dias, e se não era esse sábado do mês que eu estava fazendo simulado, era o outro que eu estava fazendo exercício deixado para a semana de algum dos professores. Então, você se dedicar 100% no que os professores já te passam,
já é muito importante. Bacana. Pedro, muito obrigada por topar, tá? Essa vinda aqui. Obrigada a todos. Obrigada, Brian e Manu, por terem topado também. Te desejo todo o sucesso do mundo. Estou muito feliz em saber dessa sua caminhada tão brilhante na biologia, né? Especialmente aí. E muito sucesso para você, que você continue com esse brilho no olhar quando você fala da genética. E é isso. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Obrigado pelas perguntas, por vocês estarem aqui também. Gostei demais. É isso.